Olá, pessoal. Tudo bem? Pessoal, eu estou gravando esse vídeo, então, para a nossa aula de arquitetura de software. E, na verdade, é para a nossa primeira aula de arquitetura de software. E o objetivo desse vídeo aqui é mostrar para vocês, de certa forma, um guia de estudos e atividades que deveriam ser feitos para essa primeira aula. Na verdade, que deve ser feitos para essa primeira aula. Então, o intuito desse vídeo é ajudar vocês aí um pouco com relação a essas atividades, o que precisa ser feito, como fazer. Eu imagino que esse vídeo vai ajudar bastante. Para essa primeira aula, então, seriam 4 itens aí que deveriam ser estudados, né? Sendo que o primeiro é a arquitetura de software no processo de desenvolvimento de sistemas, o modelo 4+1, padrões de projeto e arquitetura orientada a serviços. Então, de modo geral, quando a gente fala de arquitetura de software, eu costumo definir isso como sendo uma maneira simples de definir arquitetura de software são escolhas. Tá? Escolhas de tecnologias, escolhas de componentes, escolhas de modelagem, de processo de desenvolvimento, enfim. São escolhas que a gente faz para que a gente realmente consiga entregar o sistema proposto. Né? A gente tem um problema de software, a gente precisa resolver. E a arquitetura de software ela entra, então, para que a gente consiga realizar essas escolhas e no final a gente entregue um produto com qualidade e no prazo. Esse é o principal intuito. Tá? E aí você olha, o modelo 4+1, padrão de projeto, arquitetura orientada a serviços. Isso são as escolhas que a gente faz que auxiliam, então, na proposta dessa arquitetura de software e na solução do problema. Dito isso, então, para ajudar vocês nesses temas aí que vocês estudaram, eu proponho aqui, eu estou propondo 3 atividades a serem realizadas. E eu gostaria de discorrer sobre essas 3 atividades aí que vocês devem fazer. E eu, de uma maneira bem pragmática, bem objetiva para vocês, são atividades práticas que eu encaro como sendo a realidade do que acontece hoje no mercado de trabalho. O que está aqui, geralmente, é o que a gente vê no processo de desenvolvimento de software, é o que a gente vê como papel do arquiteto de software. Ok? Então vamos para a primeira atividade. Definição e modelagem de uma arquitetura para um sistema proposto. Qual que é a ideia aqui? Tá? O arquiteto de software ele vai propor então as escolhas de tecnologias, ele vai montar a parte inicial do software, né, a estrutura do software, as ligações. Ele geralmente cria uma prova de contexto, ou seja, eu vou desde a tela até a parte de persistência e eu demonstro, olha, é assim que tem que ser feito, essas ligações que os componentes têm que fazer e por aí vai. Tá? Mas antes disso, o arquiteto de software ele tem que saber sobre o sistema. Ele tem que saber como modelar esse sistema, ele tem que entender quais são as definições, quais são os requisitos e tudo mais. Senão, como é que a gente vai fazer o sistema? Se o arquiteto de software não entender dessas definições, a gente não consegue desenvolver nada. E essas definições são importantes porque elas guiam as escolhas do arquiteto de software. Vamos lá, vamos fazer uma aplicação desktop? São tecnologias diferentes. Vamos fazer uma aplicação web? São tecnologias diferentes. Essa aplicação web vai ser responsiva? O front-end ele vai ser um front-end mobile, vai ser um front-end desktop, vai ser um front-end que a gente vai acessar via browser. Enfim, todas essas definições elas impactam nas escolhas que devem ser realizadas para que o sistema seja construído. Tá? Então, essa primeira atividade é bem isso. O que eu coloquei aqui? Tá? Vocês vão lá, vão definir um sistema web qualquer. Vocês vão escolher. Tem que ser um sistema web, porque daí eu consigo encaixar todas as atividades que eu quero realizar com vocês durante as aulas. Vocês vão colocar um nome e criar uma descrição. Eu vou fazer um sistema web para venda de tênis. E uma descrição. Esse sistema vai permitir a venda de tênis na internet. O usuário, o cliente vai poder realizar pedidos e realizar venda e tudo mais. Tá? Essa que é a ideia. Pessoal, essa definição do sistema web é a seguinte: você vai definir o sistema web, mas durante a disciplina a gente não vai desenvolver ele inteiro, porque o arquiteto de software ele não desenvolve o sistema inteiro. Ele simplesmente cria a estrutura básica, ele apresenta para a equipe e a partir desse momento todos os desenvolvedores vão construir o software de acordo com as definições que o arquiteto de software colocou. Então, quando eu estou falando aqui para vocês definirem um sistema web, não pensem que a gente vai fazer o sistema web inteiro, tal. Não, é um guia para que a gente consiga realizar as atividades do arquiteto de software. Tá? Aí vamos lá, são 11 atividades aqui. Descrever o objetivo geral do sistema, criar a lista de requisitos funcionais e não funcionais. Aqui, se você estiver colocando o modelo Agile,
pode pôr as histórias sem problema nenhum. Aí no Asta aqui, ó, você vai começar a colocar o modelo 4+1 lá, o MVS. Vamos dar uma olhadinha no Asta aí para ver o que eu quero que vocês façam. Vocês vão abrir o Asta, aí vocês vão criar aqui os pacotinhos aqui, ó, com todas as visões do modelo 4+1. Visão de caso de uso, visão de desenvolvimento, de processo, física e lógica. No visão de caso de uso, por exemplo, vocês vão vir aqui, vão criar um diagrama, que é o diagrama de caso de uso, tá? E aqui vocês vão montar o seu diagrama. Aqui não tem problema colocar todas as histórias, todas as atividades, não tem problema nenhum, tá? Porque é só a definição, é o que vai ser apresentado lá para o arquiteto. Aí, você como arquiteto, você vai pegar um dessas histórias aqui e vai desenvolver um POC para que você consiga comprovar que a arquitetura escolhida resolve o problema. Tá? E aí você vai colocar nas outras visões aqui, ó, os diagramas que eu estou pedindo. Quais são eles? Diagrama de caso de uso. Aí você vai prototipar, escolher 3 casos de uso, vai prototipar. Esse protótipo você pode fazer via mock, você pode fazer com HTML, enfim, você escolhe. Nada muito complexo, tá? Alguma coisa mais simples. Diagrama de classes, diagrama de sequência e diagrama de implantação. Eu tenho comigo que esses diagramas aqui vocês já fizeram na disciplina de análise e desenvolvimento de sistemas e por aí vai. Caso vocês tenham dúvidas, na minha segunda aula ou numa aula adicional que a gente pode preparar aí, vocês podem vir, podem tirar essas dúvidas. Eu vou estar completamente à disposição para vocês para realizar, para a gente tentar reparar essas dúvidas aí, se elas acontecerem, ok? Aí depois vocês vão fazer o download do Eclipse, é a ferramenta que a gente vai utilizar na primeira aula, e depois vocês vão configurar esse ambiente de desenvolvimento escolhido. Professor, não sei como configura, não sei como faz. Calma. Tem uma atividade aqui embaixo com os links aqui que eu preparei para vocês, que tem toda a parte de como faz isso e tudo mais. Ok? Aqui, ó, eu vou deixar o link desse vídeo que eu estou fazendo agora para vocês poderem acessar e poderem verem aí as minhas explicações. Então seria isso, tá, gente? Essa seria a primeira atividade que vocês têm que fazer e ela vai dar a base para a gente conseguir fazer todas as outras atividades. Ok? Legal. Vamos para a atividade 2 agora. Tá? Configuração do ambiente, de desenvolvimento para o sistema escolhido. Qual que é a ideia aqui? A gente vai fazer uma aplicação web. Para que a gente consiga fazer uma aplicação web, então a gente tem que ter IDE, a gente tem que criar o projeto que a gente quer e a gente tem que fazer algumas configurações. Concorda comigo? Tá? Isso aqui são todas escolhas. Algumas escolhas aqui eu já estou fazendo, que é a tecnologia Java, a ideia de desenvolvimento e por aí vai. Mas encarem isso como sendo as escolhas que o arquiteto de software iria fazer. Tá? Então eu tenho o link aqui, ó, pessoal. Configuração do ambiente de desenvolvimento para vocês, como é que eu salvo meu projeto Java e agora como configurar o JPA em um projeto Java. Qual que é a ideia aqui? Dentre as escolhas do arquiteto de software, uma delas, por exemplo, é a questão de reutilização e agilidade de desenvolvimento de software. O JPA ele é um framework Java que permite com que a gente escreva a parte de persistência, salvar informações da aplicação de uma maneira mais rápida. Então, o framework nada mais é do que um conjunto de classes que tem um objetivo comum de resolver um determinado problema na aplicação. Então, quando a gente usa o JPA, o objetivo principal é, eu vou fazer a parte de persistência, mas vou fazer de uma maneira muito mais rápida, para que eu consiga ter mais agilidade no desenvolvimento de software. E ainda, com a utilização do JPA, a gente vai voltar um pouquinho aqui para cima, tá? O JPA ele usa padrões de projeto. E quando a gente configura o JPA, intrinsecamente a gente está colocando alguns padrões de projeto em prática. E aqui nesse ponto, a atividade que eu quero que vocês façam é, eu quero que vocês, dentro da configuração do JPA, tentem observar ali dentro quais padrões de projeto foram adicionados. E tentem descrever, olha, o JPA utilizou o padrão do projeto XYZ e na classe tal a gente conseguiu observar isso. O JPA está usando outro padrão de projeto e a gente conseguiu utilizar. Tá? Essa aqui é a ideia. A gente sabe que um padrão de projeto nada mais é que eu tenho um problema de software específico e o padrão de projeto apresenta uma solução. Então eu gostaria que vocês tentassem encarar ali dentro do JPA aonde que esses padrões de projeto estão enraizados. Ok? Isso é uma atividade para vocês aqui. E eu vou descrever um pouco mais aqui, ó,
da proposta que eu quero. Então, além de fazer o JPA funcionar e tudo mais, eu gostaria que vocês fizessem isso. Eu gostaria que vocês encarassem aí, dissessem aonde que os padrões de projeto estão sendo apresentados. E por último, a terceira atividade aqui, pessoal, a construção da arquitetura definida para um sistema proposto. O que eu quero que vocês façam aqui? A gente vai fazer uma aplicação desacoplada, onde eu tenho meu back-end e meu front-end separados. Hoje em dia, o mercado de trabalho está chamando isso de aplicação full stack. Está evoluindo isso para algumas vertentes. Além de ser full stack, a gente tem questão de microserviço, enfim, várias possibilidades de definições. Para a aula, eu quero que vocês façam um back-end totalmente desacoplado do front-end, onde o front-end eu posso utilizar qualquer tecnologia, mobile, web, para conversar com esse back-end. Então, a proposta aqui eu gostaria que vocês criassem uma funcionalidade de REST, para um caso de uso escolhido, tá? Dentre os casos de uso que foram definidos, tá? Então a ideia aqui é o seguinte: vocês vão escolher um caso de uso lá que vocês definiram aqui, ok? Pô, professor, escolhi um caso de uso. Escolheu o caso de uso, o que você vai fazer? Na atividade aqui do JPA, vocês vão desenvolver essa atividade do JPA para um caso de uso escolhido. Vocês vão escolher lá dentro dos casos de uso de vocês. Pega um CRUD, tá? Vocês vão falar, mas o CRUD é muito simples. O arquiteto geralmente ele escolhe um CRUD para confrontar as escolhas que ele está fazendo. Então vamos lá, escolheu um caso de uso, pegou o caso de uso, vai configurar o projeto utilizando o JPA para esse caso de uso que você escolheu. Depois você vai criar uma aplicação REST para esse caso de uso que você escolheu. Tá, professor, mas o que é essa aplicação REST? Okay? No vídeo ele vai dar uma ideia bem legal do que é, mas basicamente é isso. Eu vou criar como se fosse uma interface, como se fosse uma forma que o meu back-end vai ser acessível por um front-end completamente desconhecido. Ok? Mas de novo, pessoal, se vocês tiverem dúvida com relação a essas atividades e tudo mais, com certeza tem um canal aí que vocês podem me mandar e-mail, podem me procurar. A Fernanda está olhando uma ideia de a gente ter uma aula aí adicional, tá? E também na nossa segunda aula a gente pode tirar as dúvidas aí caso vocês tenham, porque esses pontos aqui a gente vai com certeza utilizar na nossa segunda aula, ok? Pessoal, eu imagino que é isso. As atividades são essas, tá? Todas as atividades que eu pensei aqui, elas estão completamente relacionadas com o que vocês estudaram. Então, eu imagino que vocês vão ter um divertimento bem legal aí, tá? Até a nossa próxima aula. Combinado? Então, qualquer dúvida, mandem mensagens aí. Desde já agradeço aí pela atenção de vocês. Até mais, pessoal.